E o novo técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, fez sua primeira e tão esperada convocação para as eliminatórias da Copa do Mundo. E quem tem todos os detalhes ao vivo para a gente, falando de futebol, é o nosso comentarista esportivo, Joaquim Mui-Laerte. Joca, uma boa noite para você. Uma boa noite, Thalita. Uma boa noite, Hermano. Finalmente acabou a espera, hein? Estamos esperando o Carlo Ancelotti chegar aqui faz tanto tempo. Finalmente ele chegou no Brasil. Finalmente ele fez sua primeira convocação. E os destaques vão para o gol, o Alisson, que é o nosso goleiro, né, base, que joga no Liverpool. Tem uma novidade, o Hugo Souza, goleiro do Corinthians, foi convocado. Também teve a volta do Casemiro, que estava um pouco afastado da seleção e agora está voltando aí como um cara de responsabilidade, talvez o capitão desse time. No ataque teve a volta do Richarlison, né, aquele camisa 9 da Copa do Mundo, que estava um pouco afastado. Também do Antony, que está numa boa fase. Além do Vini Júnior e do Rafinha. Mas eu acho que eu estou esquecendo algum nome. O Neymar. Não, acho que o Neymar não foi convocado. O que você achou dessa convocação aí, irmão? Olha, foi o assunto mais comentado, não é? A ausência de Neymar. Eu acho que o técnico está certo, não é? O novo técnico da seleção brasileira está certo, porque Neymar não está ainda em suas plenas condições. Por sinal, essa convocação do Ancelotti foi muito bem recebida, viu? O pessoal gostou muito, quer dizer, eu não ouvi, pelo menos, nenhuma crítica ao elenco dos jogadores convocados por ele. Eu, particularmente, gostei muito da escalação, da convocação do Hugo Souza. O Hugo Souza, né, eu acho que ele já merecia participar da seleção brasileira, já há algum tempo. Eu considero um dos grandes goleiros que o Brasil já produziu. Você não acha, não? Com certeza. Eu acho que, além de tudo, o Hugo Souza está numa fase sensacional. Inclusive, até no último jogo contra o Atlético Mineiro, ele salvou a derrota que seria para o Corinthians com uma defesaça. Está em uma ótima fase. E mais do que isso, eu acho que o Ancelotti teve personalidade, convocou quem precisava ser convocado de verdade, não deixou, não fez média, chamou o Neymar porque ele tem que estar na seleção, não tem vaga cativa. Ele está mostrando que a seleção tem que estar de acordo com o que ele precisa. Eu acho que isso é fundamental, como o presidente da CBF falou, ele vai comandar tudo. Agora vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que teve um golaço do Fluminense. O Guga fez um golaço fora da área contra o Vasco para virar esse jogo aí. Vamos dar uma olhada nesse gol. Mas o principal destaque com certeza vai para o Flamengo, que conseguiu fazer 2-0 no Palmeiras, que até então estava demonstrando ser o melhor time da América, e conseguiu fazer 2-0, encostou ali na liderança, ainda não é líder, mas se não tivesse ganhado esse jogo, teria ficado bem complicada a tabela para o Flamengo. E também vai o destaque para o Santos, que voltou a vencer depois de 6 rodadas. Finalmente conseguiram ganhar. O Neymar não estava em campo quando saiu o gol, mas ele conseguiu jogar, está voltando aí. Eu acho que ele trouxe um pouco de autoestima para o Santos. Vamos dar uma olhada nos gols? O Flamengo teve uma vitória muito importante por 2-0 em cima do Palmeiras no Allianz Parque. O primeiro gol veio de pênalti. Arrascaeta deslocou o goleiro e bateu no canto oposto. Depois, em jogada coletiva, Ayrton Lucas tirou do goleiro para marcar o segundo do Mengão. O Mirassol venceu o São Paulo no Morumbi por 2-0, com direito à lei do ex. O primeiro gol saiu de uma falha do goleiro após chute rasteiro dentro da área. A bola sobrou para Gabriel empurrar para o fundo das redes. Reinaldo fez de pênalti no final do jogo, honrando a lei do ex. O Flu venceu o Vasco no Maracanã por 2-1 nesse sábado. Em cruzamento dentro da área, João Vitor conseguiu cabecear e abrir o placar. Ainda no primeiro tempo, depois de rebote do goleiro, Vegete não conseguiu desviar e fez contra o próprio patrimônio, deixando tudo igual. Guga, no final do jogo, acertou um chute potente para fechar o placar com um golaço. O Grêmio venceu o Bahia por 1-0 na Arena, com um pênalti que foi muito polêmico. Depois do lance ser revisado pelo VAR, foi marcado o pênalti e Bright White fez o único gol da partida, convertendo a batida. O Sport empatou em 1-1 com o Internacional na Ilha do Retiro. Christian Barleta abriu o placar no início do primeiro tempo, aproveitando falha do goleiro para marcar o primeiro do Leão. Já na segunda etapa do jogo, Gustavo Prado deu um chute colocado para anotar um belo gol e deixar tudo igual. O Santos venceu o Vitória por 1-0 no Barradão e conseguiu respirar um pouco no campeonato. Guilherme fez o único gol da partida, dando uma forte cabeçada para garantir a vitória do Peixe. O Cruzeiro venceu o Fortaleza por 2-0 na Arena Castelão. Caio Jorge abriu o placar depois de passe de primeira de Gabigol. Lucas Silva ampliou para a Raposa com um belo chute colocado para garantir a vitória. Nossa, foi uma rodada com reviravolta, hein? Grêmio ganhou, subiu 5 colocações, saiu do Z4. O Flamengo, se não tivesse ganhado do Palmeiras, teria ficado com uma distância aí de 7 pontos. Fica muito complicado de ir atrás aí.
Mas ainda hoje vai ter um jogo do Red Bull Bragantino contra o Juventude, às 8 horas. E também o Botafogo vai jogar contra o Ceará na quarta-feira, no Engenhão. Se você quiser acompanhar mais o futebol no seu dia a dia, é só seguir o @Futejoca em todas as redes sociais que eu vou estar esperando vocês por lá. Boa noite, Thalita. Boa noite, irmão. Boa noite. Boa noite, valeu, Joca. E a gente vai para mais um intervalo, né, irmão? Mas Vamos em rapidinho. frente. Vamos em frente. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias.